Não julgue para não ser julgado. Talvez você já ouviu esta expressão em algum ensinamento, em alguma pregação, ou talvez na boca de alguém que você foi dar uma correção e a pessoa usou este argumento, dizendo que Jesus condena na Bíblia o julgamento. Mas será que Jesus realmente estava proibindo de nós julgarmos as pessoas, de nós analisarmos as obras das pessoas e fazermos um julgamento? É isso que você vai descobrir neste vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender sobre teologia, sobre doutrinas bíblicas, profecias escatológicas e outros assuntos relevantes para a fé cristã. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui e você não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like, assim você ajuda o nosso trabalho, compartilhe com mais alguém que também precisa assistir a este vídeo, que também precisa aprender a palavra de Deus. Agora vamos voltar para o nosso vídeo. O texto em questão que é usado é o texto de Mateus capítulo 7. Eu quero analisar em primeiro lugar este texto com vocês antes da gente trazer o verdadeiro sentido deste texto. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Esta é a famigerada frase que é usada por muitos para defender que não podemos julgar ninguém, que a Bíblia diz que não devemos julgar. Jesus ensinou que não devemos julgar. Mas existe uma regra da hermenêutica bíblica que eu sempre falo aqui para vocês aqui nos vídeos e também ensino nos meus cursos, principalmente no curso de interpretação bíblica, que o texto deve ser analisado dentro do seu contexto. Texto fora de contexto vira pretexto para a heresia. Então você tem que analisar o que o contexto está te sugerindo, em qual sentido Jesus citou que não devemos julgar os irmãos. Em primeiro lugar, se você analisa aqui só esses versos que nós lemos, Jesus está falando sobre alguém que está com uma trave no seu olho e querendo tirar o cisco ou o argueiro que está no olho do próximo. Ou seja, alguém que não está em condições de fazer um juízo contra ninguém, porque ele mesmo está em pecados, ele mesmo está com uma trave, está com coisas piores na sua vida para tirar. Alguém que vai para julgar outro, ele precisa começar, o juízo deve começar por ele, deve-se primeiro fazer um autoexame de como a sua vida está. Jesus não está proibindo aqui fazer um juízo, analisar obras das pessoas para analisarmos se esta pessoa é de Deus ou não, se esta pessoa está vivendo segundo as Escrituras ou não, porque os próximos versos aqui já nos trazem aqui um conflito com esta ideia de que Jesus estava proibindo o juízo. Porque no verso 6, por exemplo, Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Como que nós vamos saber quem são cães e quem são porcos para nós não darmos as coisas santas e nem lançarmos as nossas pérolas? Para a gente chegar a esta conclusão, precisamos fazer um juízo. Devemos analisar as obras que aquelas pessoas estão fazendo para nós, de fato, entendermos se elas se encaixam neste perfil de cães e de porcos. Logo, não está sendo proibido aqui um juízo, mas Jesus está condenando o juízo hipócrita de pessoas que estão vivendo no erro, mas que querem julgar o erro do outro, como uma forma de projetar para o outro aquilo que ele está vivendo, uma forma de fazer uma cortina de fumaça, uma forma de lançar para o outro aquilo que ele vive e aquilo que ele é, para encobrir o seu próprio erro. Ele lança para o outro aquilo que ele mesmo está vivendo. Se você analisa o verso 15 a seguir, Jesus também manda tomarmos cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a nós com aparência de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. E ele fala nos versos aqui seguintes que nós devemos julgar pelos frutos conhecereis as árvores. Acompanhe esse texto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis.
Observe mais uma vez que Jesus manda-nos tomar cuidado com os falsos profetas e julgá-los pelos seus frutos. Então, o próprio contexto aqui, quando você analisa, você percebe que Jesus não está proibindo o juízo, mas ele está proibindo o juízo que não é feito segundo a justiça, mas que é feito segundo a aparência. Existe outra passagem bíblica que ele fala sobre isso, sobre não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. João 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, só por aqui já seria suficiente para a gente entender que Jesus não estava condenando o juízo, mas ele condena, tanto Jesus como as Escrituras Sagradas condenam um falso juízo, um juízo segundo a aparência, não segundo a reta justiça. Inclusive, Paulo escreveu que nós devemos julgar as causas dentro da igreja. E como que nós vamos julgar as causas na igreja? Quando houve ali, havia questões ali, por exemplo, dentro da igreja de Corinto, que irmãos estavam levando outros irmãos para as autoridades ímpias. E Paulo falou, será que não tem sábio entre vós que possam julgar estas causas? Ou não sabeis vós que hão de julgar o mundo e os anjos? Então, se Paulo falou que nós podemos julgar certas causas dentro da igreja, por que a Bíblia estaria proibindo, então, o juízo? Lógico que um texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto e você facilmente entenderá que a Bíblia proíbe um falso julgamento, um julgamento de alguém que não está em condições para fazer esse julgamento e que não está fazendo segundo a reta justiça. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo se você acha que o crente pode fazer um verdadeiro juízo pela palavra, segundo a justiça, ou o crente não pode julgar o seu irmão. Deixe também aqui dúvidas sobre a palavra de Deus. A sua dúvida pode ser respondida através de um vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.